Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Adilson Moreira, sociólogo e educador, aguardando o dia em que o Brasil se tornará uma grande potência militar e vai dominar o continente americano. Enquanto isso não chega, eu vou trabalhar para vocês hoje o conceito de trabalho nas diferentes sociedades. Vamos ver então o que tem a ver com o conceito de trabalho. Bom, nós podemos entender como trabalho toda e qualquer atividade humana. Tudo aquilo que o ser humano faz, seja ele braçal, seja intelectual, seja uma mistura entre os dois, é trabalho. Eu queria começar a aula citando um exemplo para vocês. Quando você pensa, por exemplo, na figura de um pequeno pão, um produto, o pão, você não imagina que por trás daquele produto existe uma complexa rede de trabalho. Desde aquele que plantou o trigo, colheu, distribuiu, processou, chegou nas padarias, todos os insumos, todas as máquinas, tudo aquilo que existe por trás dessa produção. Então a gente pode entender trabalho como essa complexa rede que existe. Bom, gente, qual a origem do termo trabalho? O termo trabalho, provavelmente, segundo alguns especialistas, surgiu de um termo chamado tripalium, que era um antigo instrumento de tortura, que é esse exemplo que aparece aí, tá bom, no vídeo para você. Por isso, até o termo trabalho passou a ser utilizado em grande escala na sociedade como algo, passou a ter um sentido ruim, passou a denotar algo pejorativo, né? Algo que não é bom. Então, você deve entender, por exemplo, que na Antiguidade Clássica, aqueles que não trabalhavam eram bem vistos, né? Havia uma divisão social e a elite ela não se dedicava ao trabalho braçal, não ao trabalho braçal. Então, essa concepção ruim, antiga que vem, ela deriva provavelmente de um termo chamado tripalium. É um instrumento de tortura, ok? Bom, quando você fala dessa concepção de trabalho na Antiguidade Clássica, é preciso que você entenda duas concepções em duas sociedades. Eu queria citar aqui como exemplo a Grécia Antiga. Os gregos eles tinham três concepções de trabalho. Uma delas era labor, outra era poiesis e outra era praxis. Labor era aquela atividade baseada apenas no esforço, sabe? O trabalho braçal, o ajudante de pedreiro, o estivador, o carregador. Esse trabalho braçal baseado no esforço é labor. Daí uma frase ou um termo que ficou conhecido na nossa história, que é labuta, né? Você chega e pergunta, onde está o João? O João está na labuta diária, né? Então, justamente aí, por conta dessa questão do labor, esforço físico. Segundo, poiesis, que é uma mistura de esforço físico mais domínio técnico. Imagine um marceneiro, um ferreiro, ele sabe fazer, ok? Mas exige também muito esforço físico. Então, isso é poiesis. E a praxis, que é a força da palavra, do pensamento, que eram os filósofos, os políticos, os intelectuais da época. Então, basicamente, são três concepções que os gregos utilizavam para a ideia de trabalho. Bom, na Roma Antiga, o trabalho ele era muito dividido havia uma hierarquia social, né? Na base, você tinha o instrumento vocale, que era o escravo, que era aquele indivíduo que ele era praticamente considerado uma ferramenta, né? Fala-se até alguns historiadores que na hierarquia social o escravo estava acima da figura do boi, apenas porque era uma ferramenta, era um animal que falava. Tem um instrumento semivocale, que é o animal que emite som, né? Não são palavras, mas emite som, daí semivocale. E o instrumento multum, que é a ferramenta, ok? Que precisa de alguém para manipular esta ferramenta. Quando a gente passa para a Idade Média e vai analisar a questão do trabalho, é preciso entender a Idade Média. Sistema feudal, relação de suzerania e vassalagem, ok? Obrigações e deveres e todos esses elementos que existiam na chamada Idade Média. Idade Média que vai do século V da nossa história até o século XV, aproximadamente, ok? Com uma divisão ali entre o século X e século XI, entre a chamada Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nesse período da história, a terra era o principal meio de produção e o principal instrumento, a principal ferramenta de trabalho, né? Da qual se tirava a riqueza, de onde se produzia, ok? Nesse sistema prevalecia aí
uma relação de deveres do servo com o senhor e do senhor para com o servo. Na realidade, do senhor com o servo era só a ideia da proteção, né? Mas em caso de guerra, os próprios servos eram convocados para combater e para defender esse senhor. Na realidade mesmo, o que funcionava era do servo para com o senhor. Ele tinha uma série de obrigações que você deve lembrar, porque está estudando muito para as provas, não é isso? Lê 10 horas por dia, então deve estar sabendo que havia a badalidade, talha, captação, mão morta e uma série de taxas e tributos que este servo tinha que pagar para o seu senhor, ok? Bom, então havia a servidão como forma de trabalho nessa sociedade, mas havia outras atividades também, trabalho livre, trabalho artesanal e etc. Só para ilustrar esta aula, a sociedade medieval está aí na tua tela, ok? Dividida em 3 grandes estamentos. Ela era uma sociedade estamental. Sobre sociedade estamental, clica aqui em cima que você vai acompanhar uma belíssima explicação sobre a sociedade estamental. E nesta sociedade, o indivíduo, ele praticamente não muda de posição na hierarquia social. É bem difícil, mas não era impossível, tá bom? Então a hierarquia social estava assim dividida: o clero no topo, os nobres abaixo e os servos na base, tá bom? O clero se dividido entre alto clero e baixo clero, a nobreza também alta nobreza, baixa nobreza e os servos na base. Havia os vilões, que é o contrário do que o termo significa hoje, né? Alguém perverso, malvado, etc. Eram apenas moradores das vilas, tá? Não estavam em feudos. E havia, principalmente na Alta Idade Média, ainda nos séculos 6, 7, 8, até mais ou menos no século 9, havia a figura de alguns escravos ainda. Afinal de contas, a escravidão se dava pela hereditariedade em alguns lugares, tá bom? Então essa sociedade aí, ela começou a se transformar, principalmente na chamada Baixa Idade Média, onde você já tem algumas mudanças do século XI em diante. Eu vou citar para você, tá bom? Apenas citar. Se você precisar, pode pausar o vídeo e ir anotando o que está na tela para você, tá? Fazer para você um resumão. Mas a partir do século XI nós temos o renascimento comercial, ok? Isso já derivado das cruzadas que começaram a ser realizadas na Europa, né? Ou se intensificaram, melhor dizendo, desculpa. E essas cruzadas traziam produtos do Oriente para o Ocidente e foram surgindo as feiras, se fortalecendo. Essa atividade comercial, por exemplo, fortaleceu aquilo que foi chamado inicialmente de burgos, que eram feiras que eram realizadas dentro de grandes muralhas, né, espaços fortificados, protegidos de ataque, e esses espaços eles eram muitas vezes espaços de realização de feira, troca, venda, lucro. Então esse renascimento comercial e urbano do século XI, XII, XIII, ele provocou o desenvolvimento do sistema capitalista. Já tem ali dentro do sistema feudal ainda, né, século XIII e XIV, você já tem elementos do sistema capitalista, ok? Com noções de lucro, juro e usura, tá bom? Então essas situações todas começaram a mudar a ideia, o conceito de trabalho nesta sociedade. Por exemplo, o trabalho deixou de ser algo repugnante, aquilo que a gente viu lá na antiguidade, derivado do termo tripalho, instrumento de tortura, algo de castigo para os indivíduos de classes inferiores, né, menos abastados, etc. Até entendido como um castigo divino e assim vai. Ele, no decorrer da história, com o passar da antiguidade e da Idade Média e o florescer da Idade Moderna, ele começa a ser tratado como algo que é capaz de dignificar o ser humano. Por isso nós temos hoje, olha aí meu caro aluno internauta, você que me acompanha, nós temos aqui o centro desta análise, não é isso? Essa mudança de algo repugnante, de algo ruim, castigo, né, tortura pesada, etc., para uma mentalidade capitalista que valoriza o trabalho, que dignifica, né, e etc. E aí eu quero citar para vocês 4 elementos que podem ajudar nesses instrumentos, tá? Como convencer o trabalhador a exercer a sua atividade? Essa era a grande história. Porque vamos lembrar da história, a grande questão da história. Vamos lembrar da história.
antiguidade clássica, ele era escravo, ele era obrigado a fazer, senão ele era castigado, né, e etc. Quando passa para a Idade Média, ele é servo, ele também tem suas obrigações, ele tem que produzir, ele tem que trabalhar, ele tem que alimentar o senhor dele e assim vai. Quando passa para a Idade Moderna, tecnicamente a mão de obra é livre. E agora, como convencer esse trabalhador a exercer o trabalho duro, árduo, cada vez mais e de forma mais intensa, né? Esse procedimento a gente vai ter com 4 concepções, 4 ideias. E eu quero me ater mais nesta primeira que está aí, que eu acho que é a que mais foi eficaz e etc. Essa mudança de mentalidade que passou a existir na Europa, principalmente com as igrejas, as novas igrejas, as igrejas nascedoras, a chamada Reforma Protestante. Você deve lembrar, 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero iniciou o processo de reforma protestante na Europa e isso fez emergir algumas igrejas, dentre elas a luterana e esta daí que eu queria enfatizar, que é a chamada igreja calvinista. Mas com esse nascimento das novas igrejas surgiu uma concepção, uma mentalidade se fortaleceu, que é o ascetismo. Preste bem atenção, recomendo você pausar este vídeo agora e anotar esta dica para você. Tema de Enem, tema de prova, isso aqui não cai, isso aqui despenca na prova, tá bom? É o ascetismo. O que é o ascetismo? É a vida regrada e inclinada para o trabalho. Ok? Nós temos como grande exemplo dessa questão do ascetismo o calvinismo, que foi criado por este senhor que está aí, cujo nome é João Calvino, ok? Ele era um francês, mas as ideias dele não foram bem aceitas na sociedade francesa, porque ela era uma monarquia absolutista, ok? E aí ele então encontrou espaço em Genebra, na Suíça, para suas ideias, justamente por ser lá uma sociedade em que o capitalismo monetário, bancário, lucro, juros se intensificava. A burguesia era forte e a atividade bancária era intensa. Então as ideias do João Calvino caíam bem diante de uma sociedade capitalista nesse sentido como era a Suíça. Não caía bem na França, porque era monarquista católica e essas ideias iam contra alguns princípios da Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Católica dizia que o lucro era pecado, era a usura, né? Ela condenava isso, a acumulação intensa. O João Calvino vem mudando toda essa concepção em torno do capitalismo do trabalho. Olha algumas ideias dele aí do lado. Quem trabalha glorifica a Deus. É uma mudança na mentalidade, é uma mudança de concepção. É preciso você mudar aqui, ó, a mentalidade do trabalhador para que ele possa, ó, exercer sua atividade laboriosa com mais desejo, cantar e se alegrar ao fazer o trabalho. Então ele vai dizer, quem trabalha glorifica a Deus. O trabalho é um dom de Deus, ó, não é mais castigo, não é algo ruim, é algo bom. E aí ele vai agora amenizar a consciência da burguesia, que vivia ali pensando que ia para o inferno por causa da Igreja Católica. O comerciante que deseja o lucro agrada a Deus. E aí criou a chamada ideia da predestinação, ou seja, aqueles que são eleitos de Deus são aqueles que obtêm êxito nas relações econômicas, comerciais. Ou seja, meu caro internauta, é aquele que fica rico, que se dá bem. É um abençoado de Deus. Dá para pensar, está reconhecendo isso aí? Dá para perceber que isso daí é praticamente a origem do que nós temos hoje em muitas vertentes do cristianismo, chamado de teologia da prosperidade. Ou seja, Deus abençoa o indivíduo, ok? E ele ainda pegava pesado. Olha só, esse último item aqui, os preguiçosos vão para o inferno, dizia aí. Bom, então as igrejas já ajudou na mudança da mentalidade em relação à classe trabalhadora. As escolas vão ser outro elemento. As escolas que vinham também de uma tradição católica, religiosa, que repassava o pensamento dominante da Igreja Católica. Agora as escolas começam a ser readequadas para isso e começam a trabalhar a ideia de valorização do trabalho, ok? Eu queria citar rapidamente 2 exemplos de historinhas infantis que começaram a ser trabalhadas para valorizar essa questão do trabalho e da dedicação. Primeira dela, a historinha dos 3 porquinhos.
ok? O primeiro porquinho não se esforçou, o lobo derrubou a casa muito rápido. O segundo se esforçou mais ou menos, mas o lobo foi lá e derrubou. O terceiro porquinho não. Eu não sei se você já percebeu, mas o terceiro porquinho parece ter estudado um pouco mais. Ele era nerd. Na história aparece de óculos, de lápis aqui na orelha. Ele fez uma casa muito bem estruturada. Eu acho até que ele era engenheiro, viu? Era diplomado, camarada, tá bom? Tinha mestrado e doutorado. Este porquinho fez uma casa sólida e resistente. Ou seja, qual é a ideia? Quem se dedica mais, quem faz mais, prospera. E a grande história que foi utilizada, que é a da cigarra e da formiga, que é aquela grande história em que a formiga trabalhava intensamente e a cigarra só no pagodinho, na feijoada, na caipirinha, só no balangandã, só se dando bem. E aí veio o inverno e a formiga então estava guarnecida, quentinha, com alimento, e a cigarra se deu mal no frio e passando fome. Então a escola, a educação, ela foi adequada sistematicamente pelo sistema capitalista para que, ao formar o indivíduo, ela formasse para a ideia do trabalho. Fica até aqui uma crítica neste vídeo, porque até mesmo os instrumentos das escolas, né, as diretrizes, os planos, elas têm isso, formar o indivíduo para o mundo do trabalho. Lá tem esses elementos. E quantas vezes você ouviu na sua aula, na sua escola, você de todo o Brasil, do tipo, você tem que trabalhar estudar para ter um bom trabalho. Menino, como é que vai ser no teu trabalho? O teu trabalho. Então a escola direciona, né? Ela vai apontando para a ideia do trabalho como um todo. Bom, já foi igreja, já foi escola. Eu queria citar aqui os empresários que começaram a adotar mecanismos para forçar os indivíduos a trabalharem, né? A disciplina, o controle, horário de entrada, vigilância, todos esses elementos começam a mudar nesse sistema que já está caminhando ali para as manufaturas, sistema fabril. E por último, o governo. Afinal de contas, o Marx sempre diz que o Estado é o comitê executivo da burguesia. Os governos liberais começaram a adotar leis, medidas para forçar o indivíduo a ter aquela atividade de trabalho rotineira, ok? Exemplo, gente, na Inglaterra se tem notícia de leis que foram criadas que eram chamadas de leis anti-vadiagem. Ou seja, o indivíduo que fosse pego em praça pública às 3 da tarde, ele era preso, tá? Sarrafo nele, justamente para que ele fosse forçado a ir para o trabalho como um todo. Bom, quando se fala da questão trabalhista, vamos avançar para a Idade Moderna, e aí nós temos que falar da questão do trabalho em Marx, tá bom? Para o Marx, existe na sociedade uma divisão social do trabalho, tá? E essa divisão social do trabalho, ela acompanha o desenvolvimento das sociedades como um todo. Para ele, existem duas grandes classes, a classe operária, proletária, e a burguesa. E ele vai dizer que cada sociedade ela tem um estágio de desenvolvimento do trabalho de acordo com o seu modo de produção. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, escravismo, né? Então, havia uma relação entre o escravo e o senhor. Na Idade Média, sistema feudal. Então você tinha ali o vassalo, né? O servo e o senhor feudal, e assim sucessivamente. Então a divisão em classe leva em consideração o lugar na produção. Afinal de contas, Karl Marx diz que a história da humanidade é a história da luta de classes. Ele vai dizer que essas classes elas são opostas, antagônicas, inclusive uma não vive sem a outra, tá? Marx diz, por exemplo, não é só o trabalhador que precisa do patrão, o patrão precisa do trabalhador, porque o capital por si só não se reproduz, tá? Não adianta montar uma loja se não tiver trabalhadores lá, não se produz riqueza sem os trabalhadores. Então eles são opostos, são antagônicos, né? Mas eles precisam um do outro. Não existe burguesia sem operários e não existe operários sem burguesia. Mas uma coisa importante que se diga, tá bom? Existe um interesse antagônicos entre eles. Olha essa charge aí em cima, né? Sua ganância está destruindo a economia. Eu estou esperando aí os teus comentários embaixo, as tuas críticas, tá bom? Sobre todo esse processo que eu estou falando. Bom, 3 elementos do processo produtivo para Marx.
Primeiro, força de trabalho. Para ele, o trabalho, o potencial humano, é a força de trabalho. É importante considerar, isso vai ser tema de uma outra aula, que o processo de alienação do trabalhador deixou ele somente com o seu potencial humano, apenas força de trabalho, tá bom? Mão de obra. Objeto do trabalho é aquilo que será modificado pela atividade humana, matéria-prima, tá? É o couro que vai virar sapato, é o tecido que vai virar camisa, então isso é objeto do trabalho. E os meios de trabalho, que são os instrumentos utilizados para produzir, né, esses elementos. Bom, por último chegamos aqui ao conceito de mais-valia. O que é a mais-valia? Ela é o excedente de valor obtido pela exploração do trabalho, tá bom? É a diferença entre a quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe, ok? É a chamada mais-valia. O Karl Marx, ele estava, ao estudar a sociedade inglesa do século XVIII e XIX, ele começou a perceber que ela começou a promover uma desigualdade econômica e social muito grande. A burguesia rica, endinheirada, né, estava com bastante acumulado, e a classe trabalhadora paupérrima, miserável. Então ele começou a analisar no seu socialismo, no seu marxismo, ele começou a analisar como isso acontecia. Alguns falavam que era o lucro. Não, é porque o patrão lucra, né? Se ele fez um produto por R$1, ele vende por R$1,50 e etc. E o Marx foi percebendo que na realidade não. Isso se devia a um fenômeno que ele vai chamar de mais-valia. Tá? E a mais-valia não ocorre fora da produção. A mais-valia ocorre dentro da produção, tá? Justamente ali dentro. Vamos considerar tipos de mais-valia e você vai entender legal. Por exemplo, nós temos dois tipos: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, ela tem a ver com as horas de trabalho aplicada, tá bom? Então, por exemplo, lá no início da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam até 16 horas por dia. No entanto, o salário que era pago para elas referia-se apenas a 8 horas. 8 horas elas recebiam, 8 horas não. Essas 8 horas que elas trabalhavam a mais, dentro da jornada dela, na realidade, elas não recebiam, e isso o patrão incorporava. É isso que ele chama de mais-valia. É o tempo que ele produz riqueza, mas não recebe por ele. Por isso é a diferença entre as horas pagas e as horas trabalhadas, tá bom? Aí tem 8 horas de mais-valia. Isso produz a riqueza do patrão. A mais-valia relativa é a incorporação de tecnologia. Você fica com a mesma quantidade, ok, de horas. Vamos citar 8 horas. Tá? E nessas 8 horas eu trabalho numa fábrica de costura, eu produzo 10 camisas em 8 horas, com uma máquina antiga. O patrão vai lá na Feira Internacional de Máquina de Costura em Zurique, sei lá, né? Em Milão, e traz a melhor máquina de costura, a mais potente, a mais moderna. E aí eu consigo fabricar 25 camisas em 8 horas. Eu aumentei a produção, eu continuo com a mesma hora e com o mesmo salário, ou seja, eu estou produzindo mais riqueza para esse patrão, tá bom? Então isso daí o salário seria diferente de riqueza produzida, é a chamado tipo de mais-valia. Essa mais-valia e essa evolução do trabalho, ela significa também a expropriação dos meios de produção, ou seja, o trabalhador não domina mais toda a técnica produtiva e ele passa a ser um elemento descartável. Se ele não quer, tem outro que pode ser treinado, ok? Essa expropriação do trabalho, o capitalista precisa somente da força de trabalho desse indivíduo, ok? A burguesia se apropria do excedente da produção e aí esse trabalhador passa a ganhar. Em troca disso, ele não é dono mais das ferramentas, ele não é dono mais da oficina, ele passa a ganhar um salário em troca. Famigerado salário, que nas nossas leis transformou-se em salário mínimo, ok? Então, isso gera uma grande contradição no sistema capitalista e no mundo do trabalho. Ou seja, o aumento da produtividade não melhora a vida do trabalhador. O cara produz mais. Eu vou citar um exemplo para vocês. A indústria automobilística, há 50 anos atrás, utilizava 100 funcionários
uma linha de montagem. Hoje faz 6 ou 8. Antigamente ela fabricava, sei lá, por dia 10, 12 carros. Hoje ela fabrica 80, 100 carros. Ou seja, o aumento da produtividade não melhora a vida desse trabalhador e desse operário. E aí, para finalizar, nós chegamos nesse processo chamado de alienação da produção, na qual o trabalhador não se reconhece mais naquilo que ele faz, ok? O produto final do trabalho dele passa a ser propriedade do capitalista e do burguês, ok? Porque em troca disso ele já recebeu o chamado salário. Essa imagem é uma imagem antiga de Enem, que ela explica bem isso. O cara está há 30 anos e ele vai se aposentar. Ele diz que a primeira coisa que ele vai fazer é justamente ir ao final da linha de montagem e perceber o que é que ele produz. Não é que ele não saiba, meu caro internauta, ele não se reconhece mais no produto que ele faz. Foi tão compartimentado, tão especializado, foi retirado dele o domínio sobre a produção, que resta apenas a ele a mão de obra, ok? Eu espero ter ajudado você nesse processo de aprendizagem. Meu nome é Adilson Moreira, eu sou sociólogo e educador. Quero te pedir um último favor. Clica, curte, compartilha e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que eu possa continuar produzindo mais vídeos e espalhar esse conhecimento por muitos outros lugares também. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.